Fala galera, aula sobre termometria, escalas termométricas. Vou falar tudo o que você precisa saber sobre as principais escalas termométricas: escala Celsius, Kelvin e escala Fahrenheit. Vem comigo? Fala galera, professor Leandro Germano de volta aqui na área. Nesse vídeo eu vou te entregar tudo o que você precisa saber sobre essa escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A gente vai bater um papo aqui sobre essas escalas termométricas. Não vou entrar na parte de conversão entre as escalas, isso vai ser um próximo vídeo da nossa playlist aqui, vai ser o segundo vídeo aqui da playlist, ok? Então, vamos começar a falar sobre as escalas termométricas. Vou começar a falar sobre a escala Celsius. Escala Celsius é a escala termométrica mais conhecida aqui no Brasil, é a mais utilizada, onde a gente vai simbolizar a escala Celsius dessa maneira, tá? A escala Celsius tem dois pontos que a gente chama de pontos fixos, tá? Que é o ponto fixo do gelo e o ponto fixo do vapor. O que vem a ser isso? As escalas termométricas, a partir de um determinado momento, para você determinar os seus pontos fixos, né? A escala do ponto de gelo, que nada mais é do que o ponto de fusão da água, que é onde a água passa do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de vapor, né, que é o ponto de, podemos chamar de ebulição, que é onde a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Nessa escala termométrica, a água tem esse valor de temperatura, o de 0 °C. E o valor de temperatura de ebulição da água, né, a passagem do estado líquido para o estado de vapor, tem um valor de 100 °C. Então, se você tem lá a água passando, uma panela com água fervendo, água passando do estado líquido para o estado de vapor, ela vai estar passando de um estado físico, mudando de estado físico a essa temperatura. Agora, se você tiver uma mistura de gelo com água, por exemplo, ali em equilíbrio térmico que eu falei no primeiro vídeo dessa playlist, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Isso vai estar acontecendo a 0 °C, ou seja, fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Ebulição, passagem do estado líquido para o estado de vapor. Então, nessa escala termométrica, nós temos esses dois pontos fixos aí. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, que eu vou falar mais lá na frente também, é que essa escala termométrica é dividida em 100 partezinhas, 100 partes iguais, ok? Então você tem uma divisãozinha aí de 100 partes iguais aí. Essa é uma escala termométrica que aceita valores negativos de temperatura, então você tem um valor de menos 1 °C, menos 2 °C, menos 3 °C, como também aceita valores superiores a 100 °C, 200, 300, 400 °C, beleza? Então, como eu disse para vocês, é uma escala termométrica muito utilizada aqui no Brasil, beleza? Próximo passo é falar sobre o zero absoluto. Olha só, o zero absoluto tem a ver com temperatura. Temperatura, que eu falei no primeiro vídeo dessa playlistzinha aqui, deixar o link desse vídeo aqui nos comentários, onde eu falei sobre temperatura, calor e equilíbrio térmico. A gente viu lá que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior o estado de agitação das moléculas, maior a temperatura. Quanto menor o grau de agitação das moléculas, menor vai ser a temperatura de um corpo. O que vem a ser o zero absoluto? Preste atenção nessa palavra. Vou ler a definição com vocês. Definição: limite inferior de temperatura de um sistema correspondente ao menor estado de agitação das partículas. Então significa que nessa temperatura que está aqui, ó, só mudar a cor aqui da caneta, nesse valor de temperatura que está aqui, menos 273 °C, significa que nesse valor de temperatura, o grau de agitação das moléculas é praticamente inexistente. Ou seja, é muito baixo ou praticamente inexistente. Tá? Esse valor aqui tem uma curiosidade, se você pegar qualquer livro, você vai estudar aí, livro bom, né? Você vai ver esse valorzinho aqui, ó, 0,15 °C.
Só que eu tô tirando esse vírgula 15 aí, mais para termos de cálculo, que a gente vai ver mais na frente, mas o valor correto é esse daqui, tá? Menos 273,15 graus Celsius. Mas para termos de cálculo, a gente vai ver que a gente pode usar o menos 273 graus Celsius, que fica tudo tranquilo, beleza? Então, olha só, o que que é o zero absoluto? Zero absoluto é aquela temperatura inferior, é a temperatura mais baixa que se tem aí, onde o grau de agitação das moléculas ela tende a zero, beleza? Guarde isso daí no seu coração, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a escala Kelvin. A escala Kelvin também é conhecida como escala absoluta. Então, a escala Kelvin, deixa eu só mudar a cor do piloto aqui mais uma vez. A escala Kelvin também é conhecida como escala absoluta. Então, se você falar, ler aí uma questão, um exercício, falar a escala absoluta, então você já sabe que a escala absoluta é a escala o quê? Escala Kelvin, tá? E a escala Kelvin a gente vai designar com a letra K. Repara que não tem um grauzinho lá em cima, tá? Então é só o simbolismo dela é com a letra K, tá? A escala absoluta. E essa escala ela foi graduada a partir da escala Celsius, observando a temperatura do zero absoluto. Então, o que que foi feito? Como é que ela foi graduada, né? Então, imagina o seguinte, o zero absoluto menos 273 graus Celsius. Então, eu tenho aqui a escala Celsius e eu tenho aqui a escala Kelvin. A partir desse momento, menos 273 graus Celsius corresponde a zero Kelvin. Agora, presta atenção aqui. Menos 272 graus Celsius, então corresponderá a 1 Kelvin. Preste atenção. Menos 271 graus Celsius corresponderá, então, a 2 Kelvin. Repara o que está acontecendo aqui. Eu estou variando 1 grau Celsius e eu também estou variando 1 Kelvin. Se eu vario 2 graus Celsius, eu estou variando quantos Kelvin? 2. Por exemplo, só para a gente terminar aqui o exemplo. Então, menos 270 graus Celsius vão corresponder a quantos Kelvin, professor? 3 Kelvin, muito bem. Então, a pergunta que eu vou te fazer, então 0 graus Celsius corresponderá a quantos Kelvin? Pô, se aqui está variando de 1 em 1 e eu estou variando de 1 em 1 em Kelvin, então se eu tenho de menos 273 até 0, quantas casinhas eu tenho? Quantos números eu vou variar? 273 exatamente. Então, 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Ou seja, o ponto fixo do gelo, né, o ponto de gelo, onde a água está passando do estado sólido para o estado líquido, na escala Celsius, vale 0 graus Celsius. Agora, na escala Kelvin, ela vale 273 Kelvin. Guarde isso daí na mente, beleza? Então, se a gente for seguindo aí essa variação de 1 grau, 1 grau, 1 grau, a gente vai perceber que quando a gente chegar na temperatura de 100 graus Celsius, em Kelvin será 373 Kelvin. Então, você tem montado aí a escala Kelvin dessa maneira. Só que presta atenção numa coisa importantíssima que acontece aqui. Na temperatura na escala Kelvin, ela não admite, ou seja, não se tem valores negativos de temperatura. Então, na escala Celsius, você tem valores negativos de temperatura, sendo que na escala Kelvin você não tem valores negativos de temperatura, ela não admite. Ou seja, não existe o valor de temperatura de menos 1 Kelvin, menos 2 Kelvin, menos 3 Kelvin, isso não existe. Tudo bem? O menor valor que você tem ali na escala Kelvin é o zero Kelvin, que é o zero absoluto. Zero absoluto, 273,15 graus Celsius, que é a mesma coisa que o zero Kelvin. Tudo bem? Beleza? Uma coisa que a gente aprendeu aqui, que eu vou colocar de vermelho, né? Preste atenção, a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala... Opa, Fahrenheit não, já me adiantei aqui, né? Na escala Kelvin, beleza? Então guarde isso daqui com carinho, variação das escalas
é a mesma, e na temperatura na escala Kelvin, ou absoluta, ou Kelvin, você não existe o valor negativo de temperatura. Beleza. Agora a gente vai falar sobre a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, que a gente vai simbolizar dessa maneirazinha aqui, dessa maneira, escala Fahrenheit, né? O que que acontece aqui? Essa escala, por que que tem esses números aí 32 e 212? O que acontece aqui? Quando o Daniel Gabriel Fahrenheit produziu essa escala, ele atribuiu o valor de zero para uma mistura de cloreto de amônia com gelo. Então, 0 graus Fahrenheit era a temperatura dessa mistura. E o valor de 100 graus Fahrenheit correspondia à temperatura do corpo humano. Depois que passaram a fazer a relação de temperatura dos pontos fixos com a água, como foi feita com a escala Celsius e, consequentemente, também com a escala Kelvin, percebeu-se que os valores de temperatura do ponto de gelo, ou seja, de fusão da água, a água passando do estado sólido para o líquido, vale 32 graus Fahrenheit, e o ponto de vapor, ou seja, ebulição, isso aqui tudo da água, tá, gente? A 212 graus Fahrenheit. E uma outra coisa aqui que é muito importante, percebe aqui que você tem uma divisão aqui, ó, entre os pontos fixos de 180 partes iguais. Isso aqui vai ser muito importante para nossa próxima aula, que vai ser a parte de conversão entre as escalas termométricas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu!